Vamos lá, então. Qual é o problema que a gente está focando? Aquela coisa que a Kátia estava falando hoje, né? Existe uma problematização, e nós temos também uma problematização. Ganhar consciência e ganhar humanidade. Aquela história de conhecimento em si mesmo não basta para as ações. Então, ganhar conhecimento e ganhar humanidade. Qual é a contribuição da área de matemática nesse processo, tá bom? Lígia, bom trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gostaria de parabenizar a Prefeitura. Conheci um pouquinho desse projeto numa reunião com a coordenação, com a professora Katsui, e fiquei encantada. Eu acho que vocês estão... Não dá para ouvir? Desculpa. Ah, é só pôr o microfone perto da boca que a gente escuta, né? Alguém pode encostar a porta, por favor? Acho que tem um monte de gente entrando, né? Bom, daqui a pouquinho a gente encosta. Mas, de verdade, fiquei muito feliz com esse convite e fiquei muito mais feliz ainda em saber o trabalho que vocês têm desenvolvido nessa prefeitura, com essa ideia desse currículo, né, com uma cara mesmo, de fato, de currículo vivo. Então, parabéns a vocês. E hoje a gente vai tratar um pouquinho mais sobre matemática. De manhã vocês falaram com a professora Kátia, não foi isso? A professora Kátia foi minha professora, continua sendo até hoje. Né? Mas é uma pessoa que a gente sempre aprende muito com ela. E a ideia agora é a gente conversar sobre matemática um pouco mais focado e dar um pouquinho de vontade de fazer essas oficinas e dar um pouco mais de sentido às oficinas que vocês vão fazer hoje à tarde. Então, a minha fala ela vai ser voltada para a ideia de matemática como matemática. E aí a gente vai pensar nessa matemática, o que será que é ela lá na sala de aula. O fazer a matemática vocês vão fazer nas oficinas, não é isso? Essa fala fica muito mais gostosa se a gente realmente conversar, se tiver uma cara de mesa. Senão fico só eu falando, não tem eco, não é muito legal. Então, eu gostaria que vocês participassem. Ao final, eu abro um tempinho para as perguntas, mas, durante essa conversa nossa, a gente pode combinar de levantar a mão e concordar ou discordar. Afinal, somos todos educadores, estamos aqui para pensar em educação. Combinado? Bom, então, o tema pode ir para a terceira. Por que a gente ensina matemática na escola básica? Qual que é o objetivo de ensinar matemática na escola básica? O que será que a gente sabe sobre isso? Nenhuma das disciplinas que nós ensinamos, matemática, língua, história, geografia, ela tem uma finalidade nela mesma, né? A finalidade ela precisa ser maior. E ela precisa estar a serviço de alguma coisa. Então, a matemática está a serviço do quê? Ela está a serviço dessas competências, que são competências pessoais. Competências é um termo que a gente tem ouvido falar bastante, não tem? Mas quais será que são essas competências pessoais? Vocês já pararam para pensar nelas? Bom, para entender essas competências pessoais e conseguir relacionar essa matemática com essas competências pessoais, a gente vai pensar um pouco na matemática. O que é matemática? O que é matemática que eu vou lá na escola e vou tratar dela na escola? Então, a matemática ela pode ser dividida em três blocos. E aí, um desses blocos diz respeito à matemática como linguagem. O que será que é matemática como linguagem? Então, como linguagem, ela tem uma função de expressar, de comunicar, de conseguir contar um pouco das minhas ideias. Agora, como é que vocês fazem isso lá na escola? Como é que é a matemática como linguagem lá na escola? A gente faz número de qualquer jeito? Não. Então, por que eu não faço número de qualquer jeito? A educação infantil e fundamental bem que tenta, né? A gente tenta fazer o traçado direitinho e, pelo menos, ensinar isso até o fim. O 8 não pode ser 2 bolinhas, ele precisa ter uma
uma voltinha ali, não é assim? Então, quando a gente faz isso, a gente está tratando da matemática como uma linguagem. O que mais que é linguagem em matemática? Então, além dos números, o que mais? Por exemplo. Traçado, que ele seja claro. Isso. A definição, que a criança veja como vai fazer, ou emite depois. Isso. Então, números precisam ser claros. A gente precisa cuidar desse traçado. Quer dizer, não pode ser só isso, mas eu também não posso deixar isso de lado, né? Bom, tem alguns sinais das operações, não tem? O sinal da adição, da subtração, né? Isso é linguagem, não é? É um símbolo que eu vou usar lá para expressar algumas coisas, né? O que mais? Então, o valor posicional diz respeito a pensar no sistema de numeração, né? Então, dentro do sistema de numeração, o número 49, o 4, quando ele está ali naquela posição, ele vale 40. Mas a linguagem é o símbolo que você está colocando ali. Aí, falar do sistema de numeração diz respeito a pensar em como é que isso aí funciona. Né? Que também você pode pensar nisso como uma linguagem, não tá errado. Bom, essas coisas são linguagens matemáticas que atualmente a gente fala muito em alfabetização, em letramento, em matemática. Agora a gente tem um cuidado com essa linguagem, né? Não dá mais para chegar lá na escola e fazer aquele monte de números com carinha, com glitter. Então, por que não pode? Não dá mais para fazer isso. Isso. Muito bem. Quer dizer, se você tem a função de linguagem, eu não posso ir rebuscando. Eu posso pintar em outro lugar, mas aqui não. Não é isso? Então, eu preciso dar um bom modelo de linguagem. Bom, além de linguagem, a matemática tem uma característica de ser instrumental. Então, o que será? Esse instrumental é algo que vocês lidam muito, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Porque os conteúdos que dizem respeito à educação infantil e ao ensino fundamental, eles são, a maioria é muito tranquilo da gente conseguir perceber que isso tem função, que isso que serve como instrumento, né? Então, o sinal da operação diz respeito à linguagem, mas a operação é um instrumento, é uma ferramenta, não é isso? O que mais seria uma ferramenta? Fala. Os números, eles entram como uma linguagem. Aí você tem uma ideia de função, uma ideia de exponencial, uma ideia... Então, tudo isso para a gente entender que dentro do que é matemática, tem algumas coisas que a gente consegue dar um sentido mais próximo, dar significado com coisas cotidianas, e tem coisas que vão ser do âmbito das ideias. Então, essas coisas do âmbito das ideias... elas fazem parte e elas são necessárias, porque isso também faz parte de matemática. Outro dia eu ouvi um exemplo do professor Nilson Machado, é um professor da Universidade de São Paulo, e ele deu um exemplo que eu gostei muito. E ele disse assim, vamos pensar numa faca. Qual que é a utilidade da faca? Cortar. Então, para cortar, eu só preciso da lâmina, não é isso? Se eu tiver a lâmina, eu vou lá e corto e a utilidade está feita, né? Mas além da lâmina eu tenho um cabo. Além do cabo eu tenho um parafuso que vai segurar a lâmina no cabo. É isso? Então, pensa nisso. Ter a lâmina junto com o cabo, junto com o parafuso, embora eu não dê utilidade como eu dou de cortar para a lâmina, tudo isso faz parte de ser uma boa faca, né? Então, a gente vai pensar na matemática que algumas coisas eu consigo dar essa utilidade prática, outras coisas elas vão servir de apoio e que vão me ajudar a pensar nessa ideia do que é matemática. Os professores de educação infantil e de ensino fundamental, e eu sou professora do ensino fundamental também,
Então, eu me coloco muito no lugar de vocês. Em muitos momentos, a gente fica se perguntando por que eu tenho que ensinar isso, né? Para que serve isso aqui? Quem está lá no 5º ano que ensina números racionais fracionários? Tem pouca gente do 5º ano aqui? Não? Ninguém chegou nas frações ainda? Mas vocês conseguem lembrar de MMC, de fração equivalente, de... Bom, por que eu preciso fazer isso lá no 5º ano? Fala. Quem falou? Começou a falar, termina. Vamos lá. Então, tratar disso lá no 5º ano tem mais sentido se eu conseguir pensar que isso é o apoio para depois, mais um pouquinho ali para frente, bem pertinho, eu entender o que é proporção. Para entender outras ideias matemáticas. Então, tem algumas que a gente consegue dar sentido, e tem outras que logo um pouquinho mais à frente a gente vai dar sentido, mas que naquele momento ela faz parte desse conjunto de ideias, faz parte dessas ferramentas, e que eu vou precisar tratar delas. Ter clareza disso é ter clareza do que eu vou fazer lá na sala de aula. Então, o que eu vou fazer na sala de aula, primeiro, precisa estar a serviço dessas competências pessoais. Isso é inegociável. Bom, para estar a serviço dessas competências pessoais dentro da matemática, eu preciso entender o que é matemática. Então, vamos lá. Então, essas competências, embora a gente imagine que sejam muitas, elas são 3. Então, quais são as competências que, ao final do ensino médio, quer dizer, que a escola, que a educação, desde a educação infantil até o ensino médio, ela precisa ter trabalhado, ter ajudado esse aluno a desenvolver ou a potencializar essas competências? A primeira diz respeito à expressão e compreensão. Então, é importante que a gente entenda que essas competências, elas não dizem respeito, não é só a matemática que lida com elas. Mas a matemática tem um papel fundamental em muitas delas. O que será que é ser competente, saber se expressar e saber compreender? Então, uma pessoa que tem essa competência, ela é capaz de comunicar alguma coisa, né, comunicar algo que ele queira comunicar, e, além de comunicar, eu preciso compreender o que você está querendo me dizer. E aí não precisa pensar isso só na oralidade, né? Eu posso pensar isso dentro de um texto, dentro de uma conta de luz. Bom, eu preciso entender o que significa aquela conta de luz, e preciso... Enfim, se eu for fazer a conta, eu preciso saber fazer algo que transmita aquilo que vem lá na nossa conta de luz. Então, uma pessoa competente, ela precisa das duas coisas, não só da expressão, como da comunicação. A matemática, ela ajuda muito a compreender e a expressar fenômenos. E aí, a educação básica, como é que a gente vai fazer isso aqui, como é que a gente começa fazendo isso para poder chegar lá na frente e ele ser capaz de compreender essa conta de luz, um extrato bancário, enfim, informações que a gente vê no dia a dia. Se não der voz para esse aluno, como é que ele vai comunicar? Bom, mas aí eu dou voz e ele fala do jeito que ele consegue. Então, pensa lá no espaço e forma, ele chama vértice de ponta. Então, vértice de um cubo, quantos vértices tem um cubo? Ele vai lá e conta e me diz que são 8 pontas. E o que eu faço? Tá certo? Tá certo até quando? Eu posso crescer chamando vértice de ponta? Não, porque tem uma coisa na matemática que diz respeito à linguagem.
Então, enquanto eu estou nesse processo de entender o que é vértice, se eu chamo de ponta, por enquanto não tem muito problema. Eu chamo de ponta aluno, porque o professor preciso falar bem, preciso falar essa linguagem corretamente, né? Então, nesse processo de aprender, chamar vértice de ponta faz parte do processo, mas tem um determinado momento que eu preciso chamar aquilo de vértice. Eu preciso chamar adição de adição, não de soma, né? Preciso chamar multiplicação de multiplicação, não de conta de vezes. Bom, isso faz parte da linguagem matemática e é isso que a gente vai trabalhar ao longo dos anos. O que precisa entender é como eu faço isso, né? Quer dizer, se eu comecei a tratar do cubo, eu não posso, de cara, você chamou o vértice de ponta ou a face de lado e eu falar, não, está errado, dou 0 para vocês. Bom, aí nós estamos falando de aprendizagem, que não é assim que acontece. Agora, se ele chama as faces do cubo de lado, eu, professor, chamo as faces do cubo de lado, em que momento que ele vai aprender essa linguagem? Então, eu preciso ter clareza dessa linguagem, da importância dessa linguagem, para conseguir com que esse aluno, ao longo da escola, se aproprie dessas palavras. Que a gente percebe que eles chamam lado, quadrado tem lado, cubo tem lado, não é assim? Mas por que será que eles fazem isso? E por que a gente ficou um tempão fazendo isso também? Porque não fazia parte do nosso dia a dia, não fazia parte de uma linguagem que a gente transitava, comunicava e falava. Então, o que eu preciso lá na sala de aula é criar situações onde isso faça parte, onde eu tenha necessidade de me comunicar, de contar ao outro. Eu trouxe uns exemplos para a gente ilustrar um pouco essa ideia e ver como isso é possível. Bom, então, a primeira competência é essa. A próxima diz respeito à argumentação e decisão. Então, a matemática é um exercício constante de argumentação e de tomada de decisão. Agora à tarde, alguns de vocês vão participar de uma oficina de jogos, né? Então, bom, tem lá uma oficina de jogos. Alguns de vocês vão participar das oficinas de jogos. Bom, quando eu vou jogar, o que eu preciso para poder jogar? Preciso entender as regras, eu preciso compreender as regras, não é isso? O que mais? Pode envolver, eu preciso pensar em que jogo é esse, né? Então, precisa ser um jogo que trate de algum viés da matemática, não pode, porque o jogo pelo jogo não colabora com nada. O jogo pelo jogo eu jogo lá em casa com meus amigos no fim de semana. Né? Entrou na escola, precisa ter um caráter didático, pedagógico, precisa ter uma outra cara, não é isso? Bom, então eu preciso entender as regras. A criançada, quando joga, é muito legal de ver, porque ninguém quer perder, né? Se a gente souber administrar, isso vira algo muito saudável. Bom, não querer perder é prestar atenção na minha jogada, é prestar atenção na sua jogada, avaliar essas regras e ver se realmente você está de acordo com... Você está fazendo o que as regras estão dizendo, não é isso? E quando a gente... Vamos pensar em jogo de dama. Quem não conhece as regras, que não sabe que pode comer mais de uma vez. Quando alguém vai lá e come 2 peças lá na dama, por exemplo, né, o outro vai dizer por que pode comer 2 peças na dama, não é assim? Então, nesse momento da dama, por exemplo, ele está argumentando e está pegando a ideia dele e dizendo, ó, isso aqui é verdade. Fala, querida. Você falou alguma coisa? Que outro jogo a gente consegue pensar e entender essa ideia de argumentação? Xadrez, o que mais na sala de aula? Dominó de fração, dominó de adição, é isso? Então, dentro dos jogos, a gente consegue entender que a situação onde o aluno se coloca como jogador
é uma situação onde, além de compreender as regras, ele vai exercitar um poder de argumentação. Bom, além de argumentar, eu preciso decidir, né? O que eu faço na próxima jogada? Não é isso? Para poder decidir, então eu preciso argumentar, mas eu também preciso decidir o que vem agora. E aí diferencia, a gente consegue entender que tem alguns jogos que eu não decido nada. Que eu só clico lá na telinha do computador e ele vai fazendo tudo. Não é assim? E tem alguns jogos que envolvem certas estratégias que aí sim eu preciso ter esse poder de decisão. Então, se a escola está a serviço dessas competências pessoais, os jogos que eu preciso colocar na escola, eles precisam envolver essas competências, né? Um jogo que eu só fico clicando ali no computador e que é bonitinho, bom, ele não me serve para nada. Agora, um jogo onde eu preciso olhar a sua jogada, pensar na minha próxima jogada em função da sua, esse sim, esse vai tratar essa ideia, essa tomada de decisão. Bom, a próxima competência, e a última, diz respeito a contextualizar e imaginar. Bom, contextualizar, eu preciso entender, a parte de história faz muito entender um fato, né? Bom, além de entender um fato é algo isolado. Bom, eu preciso entender esse fato dentro de um contexto. E eu preciso ser capaz, além de entender esse fato, de idealizar novos fatos. Então, não basta só entender o que está acontecendo agora. Eu preciso pensar no que pode acontecer, eu preciso extrapolar um pouco isso. E, nesse sentido, a matemática tem uma função enorme. Agora, a gente tem ouvido um pouquinho, por enquanto, algumas pessoas falando daquela gripe A. Lembra da... Bom, então vamos conseguir entender isso. O que aconteceu lá? Em determinado momento, a gente avaliou que, em alguns países, essa gripe, depois de um tempo que ela chegava naquele país, uma série de pessoas, o número de pessoas que iam sendo contaminadas aumentava muito, não foi isso? Então, depois da 6ª semana que chegou em determinado país, esse número aumentou muito. Isso é entender um fato. O que eu faço com isso? Bom, o que fizeram com isso foi assim, olha, a brincadeira agora é assim, chegou no país, passou a 6ª semana, a gente está no ápice. Então, a gente precisa cuidar agora para isso aqui começar a declinar. Então, chegou nesse momento, lembra que a gente parou de ir na escola alguns dias, fecharam as escolas, as pessoas ficaram mais em casa por um período, não foi isso? Foi. Então, não foi entender um fato que aconteceu e conseguir fazer algo diante desse fato. Olha, entendi como é que chegou essa epidemia. Agora que eu entendi, o que eu faço com isso? Eu digo para a população que eles precisam ficar em casa. Então, a matemática ela precisa ter esse caráter também, esse caráter de extrapolação. E aí, esse caráter de extrapolação lá na sala de aula, eu vou pensar em dar oportunidade para o meu aluno extrapolar. Resolver um problema sempre da mesma maneira, sem pensar que existem outras formas de resolução, ou que eu posso, pelo menos, experimentar. O que será que acontece se eu fizer isso aqui? Ficar na mesma maneira é só entender o fato. Pensar em outras formas de resolver é extrapolar esse fato. Na geometria, isso fica muito interessante quando a gente pede para as crianças inventarem um sólido. Geralmente, a gente traz os sólidos prontos, não é assim? Bom, depois que eu aprendi os sólidos, eu sei que sólido tem face, eu sei que o sólido tem aresta, que tem vértice. Eu começo a entender como é que formam esses ângulos aqui. Mas será que eu sou capaz de criar um? Que não precisa ser novo, mas eu pelo menos preciso experimentar. Já que eu tenho esse monte de instrumento aqui na minha mão, como é que eu experimento isso aqui?
Isso é exercitar essa capacidade de extrapolar. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Bom, a matemática está dividida em blocos temáticos, né? Esses blocos, são com esses blocos que nós trabalhamos, né, tanto na educação infantil, ao longo da escola, até o ensino fundamental. Ela está dividida em blocos, mas não quer dizer que esses blocos são isolados. Eles se entrelaçam o tempo todo. Mas, por uma organização, para a gente conseguir organizar os conteúdos matemáticos, é mais tranquilo a gente pensar nesses conteúdos em forma de blocos. Nós vamos tratar de 2 blocos hoje. Um bloco de números e de espaço e forma. Então, vamos lá. O que será que é número? Número a gente viu que faz parte de uma linguagem, né? Então, faz parte daquela parte da matemática que diz respeito à linguagem. Mas o que é número? Pensa num número bem grande. 13.749.524. Quem consegue me dizer o que dá para fazer com isso? O que dá para fazer com isso? Se for dinheiro, tá bom. Quantos carros você consegue comprar? Muito, muito, muito. Mas quanto que é muito? Quanto que é muito? Uns 1.000 carros. Se for uma Ferrari, não dá muito. Mas você consegue ter ideia do que é isso? Agora, vamos pensar assim, R$100. Acaba rapidinho, dá para comprar um carro? Não, né? Só tipo de brinquedo, plástico, bonitinho, mas um carro não dá para comprar. Bom, por que será que a gente consegue pensar em R$100 e não consegue pensar nos 13 milhões e lá vai pedrada? É mais próximo da nossa realidade. Será que isso, né? Porque se você for pensar num economista, ou agora a gente está próximo à Copa. Então, quando a gente vai pensar no orçamento da Copa do Mundo, ou quem está pensando nesses orçamentos dessa Copa, quando se fala em 13 milhões, ele sabe dizer se é muito, se é pouco. A gente se assusta um pouco olhando para isso no jornal, mas também não se assusta tanto. A gente não se assusta tanto, porque também a gente não tem noção do quanto que é isso. Né? Sabe que é um monte, que resolveria metade, não, mais da metade do problema financeiro de todo mundo aqui. Não é isso? Mas a gente não sabe dizer o que é aquilo. Então, quando que eu sei o que é número? Eu sei número. Quando eu sei o que vocês acabaram de me dizer, o que é 100? Bom, 100 eu posso pensar em 100 como dinheiro, em 100 quilômetros. Eu sei entender 100 como quilômetro e dinheiro, né? Alguma coisa que está a 100 quilômetros daqui é longe? Eu consigo entender se é longe, se é perto. Eu sei entender o que são 100 metros. Eu sei pensar nesse 100 e relacionar esse 100 a uma série de coisas. Não é isso? Então, eu entendo número, eu entendo o que é número, quando eu consigo olhar para esse número e relacionar isso a uma série de coisas, que não precisa ser necessariamente quantidade. Mas quando eu consigo pensar nisso como uma medida, como a temperatura, bom, aí eu entendi o que é número. A educação infantil, ela começa a tratar do que é número, né? Então, as crianças chegam na escola, elas já viram número pela cidade toda há muito tempo. Mas a educação infantil tem um papel muito importante nesse momento. Um papel que diz respeito à língua,
né, a linguagem do que é esse número, e um papel de ajudar essa criança a compreender o que é aquele número. Número dá para ensinar? Então, eu vou dar uma aula para vocês do que são 13.529.724. Todo mundo vai sair daqui sabendo. Dá para fazer isso? Eu posso te ensinar a escrever. Se for um número muito grande, eu posso te ajudar a entender como é que se escreve. Falar, ó, esse número aqui está na classe dos milhões, então vai até lá a terceira classe, ele deve ter pelo menos 5 algarismos. 5? Não. 7 algarismos. Né? Isso eu consigo. Então, eu consigo te dar a ferramenta para você escrever esse número. Mas eu consigo fazer com que você relacione esse número a esse monte de coisas que você relaciona quando eu falo 100? Não. Por que não? Então, a gente volta para casa. Se eu não vou ensinar, o que eu vou fazer? Não dá para ensinar. Dá para ensinar? Como do nível de compreensão? Então, o economista, ele provavelmente, ele já entende o que é esse número. Só que ninguém ensinou esse economista na faculdade. O que fizeram com ele foi tratar de uma série de situações onde ele possa relacionar esse número à quantidade, economia principalmente a dinheiro, né? As situações é que fizeram com que ele entendesse o que são esses 13 milhões. Não foi o professor de cálculo que chegou lá e foi ensinar o que é isso. Isso. O ensino ele vai se limitar, quer dizer, não é que eu vou deixar todo mundo de lado, já que não é ensinável, não é que eu não vou fazer nada, né? Mas eu vou criar situações onde o aluno, com os números menores, consiga relacionar esse número com uma série de coisas. Bom, 5 pode ser a minha idade, a quantidade de amigos que eu tenho, as pessoas que moram na minha casa. Quanto mais relações ele fizer com um determinado número, mais ele sabe sobre número. Então, meu papel de professor não vai ser de ensinar, mas vai ser de trazer essas situações onde você consiga entender o que é 5. Agora, algo interessante é que isso começa lá na educação infantil, mas a gente está aqui bem grandão e a gente também não construiu todos esses números, não é isso? A gente não entende todos, não tem essa construção feita porque isso é constante. Então, tanto na educação infantil quanto nas séries seguintes e ao longo da vida, a gente vai construindo essa ideia de número. O que acontece é que nas séries seguintes a gente consegue ampliar isso e pensar em coisas maiores, né? Pensar em números maiores. Então vejam que eu estou falando do que é construção de número, não do que é sistema de numeração decimal. Tem uma diferença bem grande entre essas duas coisas, não tem? Vocês conseguem dizer para mim qual é a diferença? Entender o que é número e entender o que é sistema? Entender o que é sistema tem a ver com o que você falou, né? Da posição do 4, do 40, né? Do sistema ser posicional. Por que a gente tem o 0? Bom, então eu preciso entender o que é número. E preciso entender como é que funciona essa linguagem que diz respeito aos números. O funcionamento disso
é entender o sistema de numeração. Pensa no sistema romano. Vocês lembram do romano? Os símbolos são iguais aos números? Não, então já tem uma diferença, né? O que mais que não é igual? O valor posicional é diferente? Quer dizer, para lidar com os algarismos romanos, eu preciso entender uma estrutura que diz respeito aos números romanos, né? Preciso saber o que é aquele I lá, maiúsculo, lembra disso? O que é o V, né? O X tem uma... Bom, e no nosso sistema, como é que é isso? Mas o romano também é uma sequência, né? Você também usa um, depois você usa dois Is para 2, 3, ele também tem essa sequência, né? O romano a gente tem o I, o V, o X, depois o L, não é isso? O C de 100, isso. O M e o D. Então, esses são os símbolos que dizem respeito ao sistema romano. E no nosso sistema, quais são os símbolos? Os algarismos. Bom, como é que eu organizo esses algarismos para formar o número? É que vai fazer a diferença. Não é isso? Bom, então, uma coisa é entender o que são esses 13 milhões. A outra coisa é entender como é que eu escrevo, como é que isso aqui funciona. E da onde que a gente começa a trabalhar com isso? Que o material dourado vai me ajudar até certo ponto a entender um pouquinho desse sistema. O que mais que me ajuda? O ábaco. Fala. A história dos números, tratar de números dentro de um paradidático voltado para números, né? A história dos números é algo bem interessante. O que a gente sabe é que nessa fase de desenvolvimento, além da história dos números, eu também preciso manipular um pouco. Porque quando eu manipulo lá o ábaco, manipulo o material dourado, é nessa manipulação que eu vou fazer eu vou entender como é que isso aqui funciona. Os agrupamentos. Então, a gente sabe que no nosso sistema, a gente tem base 10, não é isso? Cada vez que eu junto 10 unidades, eu troco por uma dezena, 10 dezenas por uma centena e assim sucessivamente, né? Isso faz parte de entender o sistema. É pouco. Gente, é muito, um monte entender essas coisas. Entender isso leva um tempo danado. Leva um tempo de aprendizagem grande e leva um tempo onde nós precisamos pensar em que tipo de atividade eu vou propor para esse aluno, conseguir entender esse sistema, e eu preciso dar esse tempo para que ele possa entender. Então, eu preciso levar o ábaco, eu preciso levar o material dourado, eu preciso levar as fichas sobrepostas, eu preciso levar a história dos números, eu preciso dar uma série de recursos para que ele consiga entender o que é aquele sistema. Vamos pensar, para que serve o zero? Para formar a centena, dezena e unidade. O que mais? Pensa no número 509. Para que serve o zero no 509? Bom, se eu tirar o zero do 509, o que eu tenho? 59, é isso? Bom, se eu coloco, eu tenho 509. Então, qual que é a função do zero no 509? É marcar uma posição, isso mesmo, dizer que naquela posição da dezena, que aquele 5, ele precisa estar na posição da centena, né? Para que ele esteja na posição da centena, eu preciso colocar um zero ali, né? Bom, é pouco entender isso? Não, é bastante, né? E aí, a criançada, na educação infantil, ela levanta algumas hipóteses de como é que eu escrevo esses números. Mas aonde a gente trabalha firme, muito, são nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, de primeiro a quinto ano, essa parte de números, ela precisa acontecer
muitas e muitas vezes com diferentes materiais. E de forma que leve esse aluno a pensar nessas coisas. Então, não basta só eu levar o material dourado ou só eu levar o ábaco. O material em si, sozinho, não faz nada. Agora, eu preciso levar esse material e propor algumas intervenções onde ele possa, por exemplo, pensar na função desse zero. Pensar em qual é a diferença entre o 2, quando eu escrevo 204, ou quando eu escrevo 24. Quanto vale o 2 quando ele está aqui? Quanto vale o 2 quando ele está ali? Eu preciso, sabendo de algumas coisas sobre o sistema, eu preciso produzir alguns números. Então, eu te dou uma série de cartas numeradas e peço para você, escreve para mim o número mais perto de 100. Normalmente a gente pega essas cartas, aquelas cartas com algarismos de 0 a 9, e fala assim, escreve o maior, escreve o menor. Não é isso? Aí chega um determinado momento que isso vira quase automático, né? Ele pega as 4 cartas, escolhe o maior algarismo e coloca em ordem decrescente, e quando você pede o contrário, ele só inverte e acabou. Mas quando ele só inverteu e acabou, quando ele chegou nessa situação, aquele material, essa proposta de material não me serve. Ou eu troco o material ou eu mudo a proposta. Então, agora eu uso essas mesmas cartas. Escreve para mim um número que seja mais próximo de 223. É a mesma coisa escrever o maior, o menor, ou pedir o mais próximo de? O que muda? Porque aí você tem que pensar na posição. Então, o material que eu vou levar e o que eu vou fazer com ele precisa estar a serviço de alguma coisa. E aqui no nosso caso, se eu estou lidando com o sistema de numeração decimal, então precisa estar a serviço do sistema de numeração decimal. Senão a gente fica assim, nossa, mas eu faço, mas como é que você faz? Né? O que você propõe? Depois que você faz, você socializa um pouco isso? Quem será que chegou mais perto do 129? Bom, mais perto eu posso ir para quem chegou no 125 ou quem chegou no 130, né? Quem está mais perto, 125 ou 130? Também não importa se passou, tem uma relação de distância aí entre esse número, né? Quanto um está longe do outro. Então, além de pensar nesse número, quando eu proponho que você socialize e argumente com o seu amigo, por que você acha que o 130 está mais perto do 129 do que o 125? Bom, ele está exercitando esse poder de argumentação e pensando em coisas que eu quero que ele pense, né? Em coisas específicas da matemática. Tudo bem com isso? Então, vamos lá. Bom, pensando na educação infantil, quais são as atividades voltadas para número que eu vou tratar na educação infantil? Um pouquinho eu falei aqui que diz respeito à construção do conceito de número, né? Eu disse também que as crianças levantam hipóteses sobre como se escreve algum número. E o que mais? Classificação, seriação, mas vamos tentar fazer isso mais miudinho, assim, mais do dia a dia. Fala. Classificar, seriar, faz parte de algo que diz respeito à educação infantil. Bom, contar, trabalhar com contagem envolve a educação infantil? Por que eu preciso contar? Ah, então você está dizendo para mim que trabalhar com rotina do que foi ontem, do que é hoje, do que é amanhã. Pode ser o calendário. Ah, está melhorando. Então, nós temos calendário, mas por que eu conto? Por que eu faço aquelas brincadeiras de pular corda, né? Ou a galinha do vizinho que bota 1, bota 2, bota 3. Por que fazer isso?
Mas quando eu falo a galinha bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu lido com essa ideia de quantidade? Se eu estiver só cantando, eu lido com a ideia de quantidade? Não, eu só estou contando. Vocês já viram criança que conta assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Não é isso? Então, isso é lidar com quantidade? Precisa ter isso? Eu preciso saber essa sequência numérica? Preciso. Por que eu preciso? Porque nessa sequência é com ela que eu vai me ajudar a entender quem é maior, quem é menor, quem veio, né? A entender que, bom, não é, só ela não basta. Mas se eu não tiver a sequência, aí não dá nem para brincar de conversar, né? Então, essas atividades lá da educação infantil, que envolvem parlendas, que envolvem pular corda na hora do pátio e contar. Bom, essas são importantes porque elas vão tratar da recitação. E se eu não estou na educação infantil, se eu estou lá com as crianças maiores e ele não sabe recitar? Eu já vi várias escolas com esse problema. Dá para a gente lidar com o sistema de numeração se eu não consigo recitar até 20, pelo menos? Não dá. Então, a gente precisa parar e voltar, fazer esse diagnóstico nas séries iniciais e perceber se ela sabe essa recitação ou não sabe, senão não caminha, né? Então, nós vimos lá que recitação, parlenda, fazem parte da educação infantil. O que mais? Você falou de rotina de calendário, de rotina do que veio. Por que será que é tão importante, todo mundo fala tanto de calendário? Isso. Isso. Que aí você vai pensar na noção de tempo, você tem toda a razão. O calendário vai me ajudar a pensar nessa noção de tempo. O calendário é um portador numérico, então tem número ali. Agora tem uma coisa mais importante ainda, que é uma função social. O calendário tem uma função social. Bom, eu vejo calendário na minha casa, eu uso calendário em diferentes lugares e isso é socialmente aceito. Nós entendemos que o calendário é algo que faz parte do nosso mundo. Bom, a criançada vai entender quando a matemática tiver algum significado. Não que eu consiga sempre pegar algo que faça parte desse mundo, traduza isso rapidinho, mostrando para elas. Mas lá na educação infantil, elas vão aprender pelo convencimento social. E esse convencimento social, o calendário, por exemplo, nos ajuda muito. Porque através do calendário, além de ser um portador numérico, com ele eu convenço que aquele conteúdo é importante, então eu me mobilizo a aprender. Por que a gente nunca pensou nesse número? Nunca pensou é muito, né? Mas por que a gente não pensa nisso todo dia, nesses números enormes por aí? Não que não tenha função social, porque tem. Mas que você não está convencido de que isso é importante para você, assim como o economista está convencido que aqueles números são importantes, então eu preciso lidar com eles, eu me mobilizo para isso, né? O calendário ele vai ter essa característica fundamental, e é por isso que ele é tão... Não só o calendário, né? A fita métrica, que outros objetos eu posso colocar lá, o relógio, que são portadores numéricos e que têm uma função social. Então, essa função social é que vai mobilizar esses alunos a quererem saber sobre aquele conhecimento que faz parte dessa sociedade que ele vive. Bom, nós falamos da recitação e a grafia. Então, o recitar eu consigo, de certa forma, ensinar você musiquinha, eu consigo, né? E a grafia eu preciso cuidar dela também.
preciso, eu não posso sair de um extremo para outro. Falar, olha, nós aprendemos que... A gente aprendeu número escrevendo de 0 a 100 500 vezes, não foi assim? Foi. Esse é o extremo, né? Sair disso, tirar e não colocar nada... Não funciona, que vai ter um monte de gente fazendo 8 com 2 bolinhas assim, vai? Então, eu preciso cuidar dessa grafia, mas eu vou cuidar dessa grafia como grafia e com um lugar bem menor do que tinha lá. Mas isso precisa acontecer. Eu falei da educação infantil, mas eu preciso ver como é que está acontecendo isso lá no fundamental também, né? Porque lá na sala de aula a gente sabe bem que a gente precisa cuidar disso muitas vezes. E depois eles chegam lá no 8º, 9º, eles fazem mais ou menos. Mas a gente trabalha para isso. Bom, então, as pistas que nós temos em relação aos números é que eles não são ensináveis, mas, por outro lado, existem situações em que eu preciso colocar esses alunos para conseguir entender o que é número. E que tem algumas coisas que elas vão nos apoiar a entender esse número. Né? Essas coisas são a grafia e a restação. A grafia não, a grafia diz respeito só à linguagem. Bom, passando à educação infantil, a gente tem o ensino fundamental. Aí eu coloquei algumas atividades que podem ser feitas na educação infantil voltadas para o ensino de números. Né, que são jogos, brincadeiras infantis. Amarelinha. Quem tem amarelinha na escola de vocês? Tem. Qual que é a função da amarelinha? Bom, tem uma coisa legal, porque a criançada adora brincar de amarelinha. Né? Então, isso é algo que me ajuda. Mas não é só porque eu gosto que está lá na escola, ou só porque ele gosta que está na escola. Mas já que ele gosta e que tem uma função importante, então por que não a amarelinha? Bom, além da amarelinha, o que mais dá para ter lá na escola? Tem caracol, tem boliche. Dá para jogar boliche na educação infantil? Bom, aí quando eu vou jogar boliche, eu preciso contar meus pontos, né? Eu preciso registrar esses pontos, e eu preciso contar para o outro quantos pontos eu tenho. Trabalhar com coleções na educação infantil funciona? Funciona. Coleção do quê? Coleção de tampinha, coleção de folha, pedrinha, figurinha, palito de sorvete. Então, aí sim envolve contagem, e aí o número tem uma função importante, que eu vou precisar produzir uma escrita para dizer quanto eu tenho daquelas tampinhas. Ou vou precisar pensar se eu tenho mais ou menos que você. Se há uma coleção coletiva, eu preciso pensar quantos eu preciso disso aqui para conseguir preencher esse álbum? Quanto está faltando? E quantos eu já tenho? Bom, são essas situações que vão ajudá-los a entender o que é número. Aí os calendários e rotinas diárias e problemas numéricos. Então, os problemas numéricos têm espaço na educação infantil e a gente vai tratar desses problemas numéricos sem a necessidade... Tem uma necessidade forte, sistemática com as operações. O que nós vamos tratar na educação infantil é das ideias dessas operações. Isso sim. Bom. O que diferencia o trabalho da educação infantil do ensino fundamental? Oi? Ela é mais lúdica. Ixi. O que mais? Ela é mais lúdica porque ele precisa mais dessa interação, né? Não é que depois a gente joga isso para lá, né? Dá para ser lúdico também. Mas a interação, ela acontece em vários momentos, mas ela pode não ficar tão forte quanto na educação infantil. Bom, o que mais? Então, espera-se que ao longo das séries que isso vá crescendo. Então, lá no ensino fundamental,
a gente vai lidar com essa linguagem, com essa grafia, vai cuidar mais disso, diferente do que a gente está tratando ali na educação infantil. Não é isso? Algo que é fundamental é diferenciar, no que diz respeito a números, a construção e o sistema. Isso é fundamental. Então, quando eu estou tratando de números na educação infantil, e quando eu estou tratando de sistema de numeração decimal no ensino fundamental. Bom, aí eu trouxe a produção de uma aluna, para a gente pensar um pouquinho nessa história de número. Esse é um jogo que chama Ganha Quem Chega a Zero. Vocês conhecem? Sabe Nunca 10? A gente joga os dados, a quantidade que você tira nos dados, você pode pegar a pecinha do material dourado ou usar no ábaco, não é isso? Esse é um Nunca 10 ao contrário. Então, você começa com uma plaquinha de 100, joga o dado, a quantidade que der naquele dado é o quanto você tira. Então, você precisa ir destrocando as dezenas, as centenas e assim por diante. Deu para entender, mais ou menos? Que é o contrário do Nunca 10. O Nunca 10, cada vez que eu junto 10, eu troco por uma barrinha, uma plaquinha, não é isso? Esse é o contrário. Eu te dou uma plaquinha e agora eu tiro um tanto no dado. O quanto que saiu naquele dado é o quanto que você precisa me devolver. Bom, esse é o registro de uma aluna. E o que a gente pode falar e perceber desse registro? Será que o número para ela tem sentido? Quando é que eu vou colocar um número para demonstrar algo, para dizer que agora eu tenho 49? Então, depois que eu joguei, eu consigo registrar 49. Quando que eu faço isso? Ou lá no boliche, no primeiro momento, a maioria das crianças faz um monte de pauzinho assim, não é? Para mostrar quantas garrafinhas eles derrubaram. Depois eles começam a juntar esses pauzinhos. Alguns fazem aquele quadrado cortado, né? E aí, lá para frente, ele começa a colocar número. Então, quando que ele começa a colocar número e por quê? Você vai ter sentido colocar número se o número for realmente expressar aquela quantidade de pininhos. Então, quando eu conseguir entender o que é número, aí eu começo a fazer uso. Isso é um termômetro 10 para a gente. Então, percebam nos registros dos alunos de vocês, quando eu faço uso daquilo que eu estou vivenciando e aprendendo na sala de aula, então, quando, por exemplo, com o número, eu uso um número para mostrar determinada contagem, espontaneamente, é porque isso já está dentro, já faz parte de mim, já tem sentido, já tem significado. Nessa transição de números, alguns alunos fazem isso. Diante de um problema, o problema é o mesmo. Esse é um daqueles problemas que a gente chama de problemas, que é um problema irreal, um problema esdrúxulo, né? E aí, diante desse problema, ele teria que tirar 22 de 60. O problema é assim, ó, Olaf é um gato, na Páscoa ele ganha um dinheirinho extra, vestindo-se de coelho e vendendo ovos em um shopping center. 82 pessoas compraram ovos com Olaf. Dessas, 22 desconfiam que seja um gato passando por lebre. Quantas pessoas acreditam mesmo que Olaf é um coelho? É um problema que a gente brinca e chama de problema irreal. E esse tipo de problema é muito engraçado, que as crianças têm uma vontade absurda de resolver, porque ele tem um texto, né, criativo e tal. Então, nesse primeiro registro, a gente percebe que para resolver isso, essa criança foi colocando de 10 em 10, mas ela já conta 10, 20, né, 30, 40, mas ela ainda precisa desse registro de bolinha. E é porque ela precisa. É a história do palitinho. Se ela precisa do palitinho ainda, ela ainda
precisa. Não adianta eu tirar e falar que você não vai usar mais. Eu posso aumentar os números e falar, bom, agora você vai precisar pegar tanto palito que vai dar mais trabalho do que se você pensar no número. Mas tirar não serve. Essa criança ela foi 10, 20, 30, 50 e ela chegou lá embaixo até o 82. Depois ela foi realmente tirar, ela teria que tirar 22, ela tirou 21. Mas, enfim, o que eu gostaria que vocês percebessem o registro. Ela ainda tem necessidade de fazer o registro com algum tipo de símbolo que não só o número. E o André faz com pauzinhos. É a mesma coisa? Além de fazer com pauzinhos, ele vai lá e ele registra uma operação. Então, só a operação, por enquanto, não tem sentido para ele. Além da operação, ele também precisa do registro dos pauzinhos. Então, falar que não pode, não adianta. Vai chegar uma hora que ele vai perceber que essa operação vai dar conta de dizer quantos, ou ele vai fazer isso como um cálculo mental, não precisa necessariamente ser uma operação, mas o que eu queria que vocês percebessem é que ele só abandona esse desenho quando o número tem realmente um sentido, um significado na vida dessa criança. Bom, esse é um registro de um jogo de boliche. Aí, ao contrário daqueles, esse grupo, ele já usa só números. Então, aqui sim eu posso dizer que ele já abandonou esse registro com pauzinho e quando ele coloca lá 62 pontos, é porque ele entendeu o que é esse 62. Ele não está precisando mais passar por esse processo. Dá para entender que isso é um processo? Será que... Como é que eu faço para esse aluno avançar? Aquele que está só com pauzinho, aquele que está com bolinha e com número, e esse daqui que está com uma operação. Eu não quero que ele passe o resto da vida fazendo pauzinho, não é isso? Então, eu posso olhar e falar, bom, por enquanto os números e as operações ainda não têm sentido para você, mas eu quero que você avance. Como é que eu faço isso? Será que se eu pedir para o aluno que operou, ou que de alguma forma resolveu isso com uma produção numérica, contar para o que fez pauzinho, ajuda? Fala. Na resolução de situações e problemas, como se dá início ao ensino fundamental, final da educação infantil do ensino fundamental, então deixa-se livre. Através do raciocínio, ele vai representar através de desenhos, Isso, então, mas precisa ter esse momento, você tem toda a razão, ele precisa ter esse momento onde é livre. Já abstraiu, né? E Já assimilou a quantidade ao valor numérico, aí automaticamente ele faz. Não é tão automático, mas ajuda. No momento que ele assimilou quantidade ao numeral, as operações. A partir do momento que tem sentido esse numeral para ele, isso você tem razão. Agora, o que ajuda é a gente confrontar essas soluções, né? Se eu deixá-lo sempre fazer da maneira que ele entende como a melhor, e que é a melhor para ele, com certeza, mas que você não consiga olhar para o outro como o outro está fazendo, ele não avança. Então, fazer esses problemas e propor um painel de soluções, onde eu mostro o meu, você mostra como você... ajuda você a entender que tem um jeito mais rápido, tem um jeito mais econômico, que o número pode servir para dar aquela quantidade de pauzinhos, né? Bom, esse outro aluno, esse eu só trouxe para vocês olharem essa ideia da linguagem matemática e do uso dessa linguagem.
Né? Esse aluno também ele fez sozinho, ele também tinha esse espaço, ele é das séries mais avançadas. Mas olha só que legal, ó. 12, geralmente a gente faz o contrário, né? A gente faz 2 vezes 6, 12. Não 12 é igual a 2 vezes 6, não é isso? Só que a igualdade, ela tanto vai quanto volta, né? Porque se é igual, tanto faz eu pensar em 3 mais 5 é igual a 8, ou 8 é igual a 3 mais 5. Então, aqui a gente consegue perceber essa apropriação dessa linguagem. E como ele faz bom uso dessa linguagem. Bom, até agora, o que a gente percebe em matemática como linguagem, instrumento e conteúdo? Que foram aqueles 3 blocos que nós começamos falando. Dá para ver que, em relação a números e a sistema, a gente trata dos números e do sistema, tanto com relação à linguagem, a como se escreve, a como que eu produzo esse número, que tem um padrão. Bom, dá para perceber que a matemática, dentro desse eixo de números, tem um valor, é instrumental, me ajuda a resolver coisas, é ferramenta. E dentro do sistema de numeração, a gente consegue perceber essa matemática como um conjunto de ideias. Nas séries iniciais, eu penso que isso é um pouquinho mais difícil, mas com o passar do tempo, a gente consegue enxergar isso até agora. Vamos passar mais rapidamente no eixo de espaço e forma? E aí eu estava ouvindo algumas pessoas falarem que ontem teve uma oficina bem legal sobre percurso. Foi isso? Alguém participou? Foi você que estava falando, não foi? Bom, se uma das nossas ideias, das nossas competências que precisam ser desenvolvidas, elas dizem respeito a me comunicar, a expressar, essa criança está comunicando de alguma forma como eu faço para ir de um lugar a outro. Não é isso? É isso? A proposta é sair. Como é que eu faço para sair da minha casa e chegar até a escola? Bom, qual que é o papel da geometria, qual é o papel das formas e qual é o papel dessa noção de espaço dentro dessa ideia de me comunicar? Esse se comunicar, ele é eficiente? Naquela idade, naquele momento, sim, mas eu não quero que ele fique assim para sempre, não é isso? Então, a proposta... Bom, aqui tem mais uma outra criança fazendo um outro caminho para ir para a escola. E aí o que eu trouxe é uma sequência de atividades para a gente dar sentido para essas atividades de espaço e forma. Olha, eu quero que ele seja capaz de representar determinado espaço, determinada cidade, ou o bairro onde eu vivo, ou conseguir comunicar isso de uma forma eficiente. Esse trabalho, as crianças deveriam olhar para essa tela, que é de um artista chamado Mondrian, e fazer uma releitura desse quadro. Então, quando eu vou reler esse quadro, eu preciso entender o que tem nesse quadro, né? Então, é um quadro que, claro que com todo aquele cuidado de não matar a obra de arte como obra de arte. É um quadro que vai tratar de formas geométricas, que vai tratar de algumas formas bem específicas. A gente consegue identificar quais formas são essas? São retângulos? E alguns quadrados lá no meio? Bom, identificar... Então, o que as crianças fizeram? Eu trouxe a obra de arte, eles analisaram essa obra, pensamos um pouco sobre essa obra, e aí eles foram lá procurar alguma figura, alguma forma com sucata ou coisas do tipo, que eu conseguisse reproduzir essas figuras que estão ali. E aí eles usaram embalagens de sabão em pó, de leite, de pasta de dente, e foram carimbando. E aí, quando a gente vai carimbando, a gente vai percebendo que nas faces desses sólidos, né, que são prismas, a gente encontra retângulos, quadrados e por aí afora. E aí foi isso que eles fizeram aqui.
Depois disso, o que foi pedido é que eles contornassem. Bom, então tem lá uma forma, e aí eu contorno, e quando eu contorno eu percebo que isso aqui tem lados. Bom, eu percebi que tem lados, aí num outro momento a gente foi realmente para os sólidos. Agora nós vamos pegar o sólido como sólido. O sólido ele é só uma representação. Então o cubo, como a gente vê o cubo é uma ideia. Mas quando a gente pega um objeto que se parece com um cubo, a gente tem uma representação de cubo. Então, o que os alunos fizeram foi fazer esse cubo com diferentes materiais. Então, eles fizeram isso com massinha e palitinho de churrasco, fizeram com dobradura, fizeram com... Bom, aí mais um. E aí fizemos a planificação e depois dobramos e montamos o cubo. E, ao final, a gente escreveu tudo que a gente sabe sobre o cubo. O que é isso? Aqui entra uma parte forte que é de me comunicar com... Eu preciso contar o que eu aprendi sobre o cubo. Aí, para contar o que eu aprendi sobre o cubo, eu preciso usar uma linguagem que é uma linguagem específica, própria, né, da matemática. Eu criei essa necessidade. E nessas atividades dessa sequência didática, eu fui dando elementos para você conhecer mais o cubo. Por que não basta dar só a releitura do quadro? Eu preciso também da massinha, eu preciso do palito de churrasco. Assim como os números, quando eu penso num conteúdo matemático, eu preciso pensar na maior quantidade de relações que eu consigo fazer com aquele conteúdo matemático. Então, eu vou usar o papel de dobradura, eu vou dobrar, porque quando eu dobro, eu percebo que dá para planificar, que essa planificação é formada por 6 faces quadradas. Quando eu faço com o palito me ajuda a perceber que ali tem aresta, a massinha me ajuda a perceber que ali tem um vértice. Então, esses materiais, eles estão a nosso serviço, e a nosso serviço para poder desenvolver algo que diz respeito à matemática e desenvolver competências pessoais. Tudo bem com isso? O nosso tempo está no fim. Daria para falar mais umas 30 horas sobre matemática. Mas nós vamos combinar de 5 minutos para perguntas. E vocês têm outras oficinas, né? Eu acho que nessas oficinas vocês vão conseguir ir para as oficinas e pensar um pouquinho nisso, né? Dentro disso que eu estou vendo aqui na oficina, o que diz respeito a essa linguagem, a esse instrumento, o que é conteúdo matemático? Bom, no que isso aqui está favorecendo a essas competências pessoais que eu acabei de entender ali, ou que eu pensei nelas ali? Bom trabalho para vocês, até um próximo encontro.